A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte. Apresentação: Tereza Cristina e Leila Brandão. Olá, amigos queridos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Nós estamos dando continuidade aos nossos programas, o Espiritismo na Arte, uma inspiração maravilhosa de Leon Denis, e já estamos na nossa terceira temporada. É bom lembrar que se você quiser ir no playlist da rádio, você vai nos encontrar com 20 programas em 2020, com 41 programas em 2021, e agora nós estamos hoje no hashtag 30º programa. Estamos caminhando com a arte no Brasil. Estamos fazendo uma homenagem ao Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e na semana passada nós homenageamos a Bossa Nova e os seus criadores. Falamos de João Gilberto, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, pedimos muito a Deus por eles, numa gratidão, num sentimento de profunda gratidão pelos benefícios que ele trouxe à nossa pátria. Examinamos poeticamente 4 composições desse grupo. Que momentos felizes passamos juntos, né? Assim, Tetê? Queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, a Bossa Nova é poesia pura. Nossa arte mais lírica, poderíamos assim dizer. E hoje, aqui estamos para falar de qual região? Vamos falar da região Centro-Oeste, porque nós estamos caminhando pelas regiões. Já falamos da arte na região Norte, falamos da arte na região Nordeste, conforme o nosso mapa aqui, e hoje nós estamos entrando na região Centro-Oeste, essa região linda aqui no amarelo palha. E a região Centro-Oeste tem o nosso querido Pantanal, que 35% fica aqui no Mato Grosso e 65% fica aqui no Mato Grosso do Sul. Então, essa região é muito rica em histórias. Hoje, nós vamos falar de uma faceta dessa reunião, porque nós vamos ficar alguns programas dentro da região Centro-Oeste, né? Assim, Tetê? E a região Centro-Oeste é a segunda maior do país em extensão territorial e, no entanto, a menos populosa. É composta pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, como a gente viu aqui. Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, que é a capital do nosso país. E essa região não possui lugares com grandes altitudes. Tem o Planalto, né, do Planalto Central. O que mais nós sabemos? Vamos falar de Goiás, Tetê? Vamos lá, né? Goiás. O folclore goiano é muito rico em lendas, contos, danças, festas populares, folguedos. Folguedos são festas populares que fazem parte do folclore brasileiro, né? Formado por aspectos culturais, né, dos povos indígenas, africanos e portugueses. Mas recebem, com certeza, mudanças para que isso se propague ao longo de seu caminhar, como tudo na vida. Vamos lá. E personagens folclóricos. A região é povoada de personagens folclóricos. Apresenta uma rica e bela mistura das culturas dos diversos povos que formaram a população brasileira, os portugueses, os índios e os africanos. Temos várias lendas,
vou falar de uma que eu fiquei fascinada. Ouvintes e Leilinha. Vocês já ouviram falar, o pessoal que mora na região de Goiás, com certeza já ouviu, da lenda do casarão das 365 janelas? Então, Interessante. Nunca ouvi falar. interessante essa, né? Essa foi o seguinte, gente. Era um comendador riquíssimo na região de Goiás. Ele mandou fazer um casarão com 365 janelas. Cada dia do ano ele queria abrir uma janela, ver uma paisagem diferente. Isso daí é uma dica para quem acha que a vida é um pouco monótona, talvez. Aí ele coloca a melhor madeira no assoalho, coloca os melhores cristais nos lustres e algumas coisas eram folheadas a ouro. Um belo dia, o comendador foi-se embora, como todos nós, estamos de passagem. E o casarão ficou para ninguém, que ele não tinha nenhum familiar. Resultado, o povo invadiu o casarão. Tiraram o que podia do casarão. 365 janelas foram arrancadas, porque as molduras eram preciosas, talhadas, trabalhadas. E o casario ficou devastado, sombrio e sem as riquezas que tanto o comendador preservava e prezava em vida. Moral da história, meus queridos. Dizem que o comendador, não ele, o espírito dele, caminha pelas ruas de Goiás procurando as janelas que foram arrancadas, os lustres que foram saqueados e o ouro que ali fazia a vida dele ser reluzente. Será, Leilinha, que essa é uma boa dica do folclore goiano para que a gente dê uma puxadinha na nossa visão espírita? É muito interessante, Tetê. Com certeza, quando é folclore, não tem um lugar específico que isso aconteceu, né? É uma lenda, certamente, é um local, como muitos outros contos de Paulo Coelho e de todos esses místicos que falam dessas assombrações, porque o homem, para ficar vagando ali, buscando, é igual aquele livro A Mansão do Renoir, Mansão Renoir, que é uma psicografia linda também, que fala daquele homem que ficou vigiando o seu castelo, porque ele enterrou o seu ouro, e aí ele ficou sabendo que ia haver uma devastação no castelo, que o mar ia invadir a sua mansão, e ele ficou desesperado, querendo achar algum médium que pudesse salvar a sua riqueza, que estava indo para o fundo do mar. Como ele tomava conta da riqueza, ele ficou com medo de ter que ficar habitando no fundo do mar, tomando conta da riqueza dele. Então, essas lendas que ocorrem pelo Brasil afora é sempre para nos lembrar a nossa transitoriedade, né? Que tudo é tão transitório. É o mesmo fato daquela parábola de Jesus, daquele homem que teve uma colheita farta. Jesus conta assim, naquela época, a colheita daquele homem foi tão farta que ele disse para si mesmo: ó, minha alma, aproveite a vida, beba, come, você não vai precisar mais trabalhar. E aí Jesus termina essa parábola dizendo assim: louco, insensato que és, pois esta noite mesmo Deus chamará a tua alma. Então, assim, foi o único momento que Jesus especificou qual seria a nossa loucura na Terra. E a loucura seria, ou será e é, exatamente essa da gente amealhar riquezas, achando que a gente vai morrer e vai aproveitar de tudo isso. E na dimensão espiritual é muito pelo contrário, como disse essa lenda, ele virou uma alma penada correndo atrás daquilo que ele imaginava valorizar. E é interessante que a dança folclórica, a gente quer deixar um desafio para vocês, que fala da catira,
do recortado e do tambor. Nós mesmos vamos pesquisar para o nosso próximo encontro a respeito dessa dança folclórica, porque muito nos interessa a dança. Não sei se vocês estão vendo aqui na minha camisa, ó, daqui a pouco eu vou dançar. Eu tenho um grupo eu faço parte de um grupo de dança. E a dança faz muito bem para a saúde mental, a saúde física. Mas eu conheci em Goiás, tem uma cidade chamada Pirenópolis, que lá entre os brasilienses, que ela fica perto de Brasília, ela é conhecida como Piripiri. As pessoas falam, você já foi a Piripiri? É Pirenópolis, que é uma cidade interessantíssima, porque ela é uma cidade bastante antiga, ela lembra um pouco aquela Ouro Preto, ela lembra um pouco Tiradentes, é daquele tipo de, como é que chama, arquitetura do século XIX, né? Ela lembra um pouco também Búzios, no centro da cidade, uma cidade pequenininha, muito aconchegante, cheia de prédios lindos, de comida maravilhosa, de trilhas. Quem gosta de trilha, de visitar cachoeiras, pode ir a Piripiri, que Adoro. vai amar. E tem também no Goiás a cidade de Goiânia, que é a capital. Que coisinha mais linda aquela cidade. Eu tive a oportunidade de visitá-la, que eu fui naquelas águas quentes de lá, e depois fomos para a capital mesmo, que é Goiânia. Que gracinha, muito organizada, muito arborizada. É um pedaço do país, do nosso país, muito bonito, e que a gente não tem assim, muita propaganda a respeito, né? E o Distrito Federal, que é localizada no Planalto Central, daquele plano alto, né? O Planalto Central, e que é a cidade que é vestida de céu. Quem não conhece a nossa capital tem que conhecer, porque ela é vestida de céu. Quando a gente fala vestida de céu, é que você vê o céu na sua integralidade, porque não tem montanha, você fica num plano alto. E aí que foi a concepção de Oscar Niemeyer naquela arquitetura, que é a coisa mais linda arquitetura que ele desenhou e que marcou essa beleza do encontro com o céu. É tudo muito luminoso, a catedral toda transparente. Então, assim, a arquitetura é muito bonita. E o que fala da arquitetura o nosso querido esteta? Nós até destacamos um pedacinho, porque no primeiro capítulo do livro Espiritismo na Arte, o esteta, que é um dos espíritos que orienta Denis no livro, ele fala sobre arquitetura. Fala aí para nós, Tetê, o que ele disse nesse livro? Vamos dizer. É a arte sublime, ele está falando da arquitetura, a qual se unem todas as outras artes e, frequentemente, elas lhes servem de abrigo. E diz mais, na Terra, a música representa a arte viva, harmonia móvel e vibrante, e a arquitetura representa a arte imóvel e passiva, com suas formas imponentes e rígidas. Será que a arquitetura representa, vamos dizer, vendo Brasília? Eu não conheço, meus irmãos, mas um dia estarei lá, com a graça de Deus, porque estudar a região centro-oeste me deu uma vontade de percorrer aquela região, sabe, Leilinha? As trilhas, as cachoeiras, entrar e conhecer esse interiorzão tão maravilhoso, que é tão desconhecido por nós brasileiros, porque a gente gosta de ficar no litoral, aproveitar a praia, né? Chegar e fazer aquela viagem pelo litoral. Mas ir pelo interior é uma viagem bem espiritual. No interior, a gente vai fazer grandes e preciosas descobertas. É maravilhoso mesmo, Tetê. Você vê que a gente vai a Machu Picchu, vai para essas regiões onde tem
aura mística, né? Onde Isso. você se sente em contato com a natureza, mas se você caminhar por Pirenópolis e ir lá naquelas cachoeiras que você faz uma trilha enorme, vai subindo, 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 é realmente maravilhoso. Por isso, o Planalto Central é muito místico. Teve muitos médiuns que até faliram, a gente sabe disso, porque criou uma comunidade toda mística, mas se deixou levar pelo poder, né, pelo fato de ganhar dinheiro também. Não quer dizer que ele seja ruim, nós estamos falando do nosso irmão João de Deus. Não quer dizer que ele seja ruim, quer dizer que ele se equivocou na metade do caminho. Ele ficou sendo muito apaparicado, muito elogiado, e com isso subiu-lhe a vaidade e a ambição, que são paixões que a gente ainda tem, e desviou esse homem do seu caminho, que ele havia assumido a missão de aliviar as dores das pessoas, né? Assim? Mas vamos continuar falando um pouquinho desse texto de Esteta, quando ele diz: na terra, a música representa a arte viva. Aí a gente fica perguntando, mas no espaço também não representa a arte viva? A arquitetura representa a arte imóvel e passiva. Na Terra é assim, e a música é a arte móvel. Mas aí, o que você acha? Por que o Esteta falou na Terra? Na Terra. Vamos lá. Nós temos uma amiga querida no grupo de meditação, a Karina, que nos levou uma visão que ela começou a exercitar. Ela nos disse que certo dia ela olhou um pouquinho acima para o horizonte e viu como se a energia dos prédios, sabe, das árvores, estivesse numa dança sinuosa. Imaginemos o mundo espiritual, porque a gente tem um conhecimento interno dele. Deve ser maravilhoso pelas leituras que já fizemos a respeito, a descrição de onde você possa ir após o desencarne na Terra. Quando você vem para cá, principalmente esses gênios, como o nosso Niemeyer, que foi um gênio da arquitetura, ele plasma o que ele trouxe com ele e coloca na visão da Terra. Imagina Brasília numa visão espiritualizada. Aquelas formas devem dançar. A catedral é a coisa mais linda do mundo. E fazendo nossa pesquisa, não foi só o nosso Niemeyer responsável pela Catedral de Brasília. Teve uma mocinha na época, de origem franco-brasileira, que é a nossa Marianne Perret, vamos dizer assim. Ela foi uma artista Perret. Ela foi uma artista plástica franco-brasileira, porque o pai dela era pernambucano, meus amigos. Viveu em Pernambuco, estado natal de seu pai. Ela é considerada a mais importante vitralista do Brasil. Os vitrais da Catedral de Brasília são dessa jovem e dessa senhora que se foi em abril de 2022, já com 90 e poucos anos. Tem documentários dela fantásticos no canal do YouTube. Quem quiser ampliar seu conhecimento sobre a arte, vale a pena. Ela em pessoa, já de uma certa idade, visitando as obras dela em Brasília. Eu fiquei maravilhada, eu não conhecia essa história. Fiquei maravilhada. Então, ela foi a única mulher a integrar a equipe de artistas da construção de Brasília. Então, a gente tem que ter agora outros olhos quando entrar na Catedral de Brasília. Além do Niemeyer, existe uma outra alma inspiradíssima, porque o trabalho dela é considerado uma sumidade, principalmente na França, né?
A França enaltece muito essa artista. Marianne Perret, né, Leila? Marianne Perret, sim. Marianne E Perret. tem outros, Lúcio Costa também, no paisagismo, Também, jardins. isso. E teve muitos outros que a gente não pesquisou a respeito, mas assim, aquela arte do vulcão também é muito bonita nos azulejos. Então, Brasília é um museu aberto para quem gosta de arquitetura. E quando o Esteta fala sobre que na Terra é assim, porque, como disse a TT muito bem, na dimensão espiritual, a gente tem uma entrevista que um dos médiuns de Allan Kardec deu notícias de como seria a arquitetura em Júpiter. É muito interessante essa entrevista, que está na Revista Espírita de 1858, onde ele fala da arquitetura em Júpiter, que as coisas têm muita mobilidade, têm muita luz. E isso é interessante da gente imaginar, como a Karina percebeu, que nas várias dimensões que nós temos condições de perceber, as coisas não são estáticas, como são os nossos prédios rígidos e imóvel. Por isso que ele falou na Terra. E Brasília, voltando à nossa querida capital, foi inaugurada em 1960 pelo presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. É uma cidade planejada que se distingue pela sua arquitetura branca e moderna, essencialmente concebida por Oscar Niemeyer. Disposta em forma de avião, é muito interessante você ver essa forma de avião, porque o avião tem a fuselagem ali na frente, tem as duas asas, né? Então, ele fala, a sua fuselagem é o eixo monumental, duas avenidas amplas, flanqueadas por um enorme parque. No cockpit, que é o local onde ficam os pilotos do avião, encontra-se a Praça dos Três Poderes, cujo nome provém das três agências do governo que a rodeia. Então, ali está o poder, né? Os três poderes, o poder executivo, legislativo, judiciário. A região metropolitana, Brasília foi de uma importância tão grande, meus irmãos, para o nosso país, porque todas as pessoas concentravam no litoral, como disse a TT. Todo mundo só queria morar na beirada do mar, porque tinha a infraestrutura necessária, o interior estava sem infraestrutura nenhuma. Por isso, Juscelino Kubitschek, já existia esse projeto antes, que eu não me lembro de quem, a gente pode até pesquisar, mas Juscelino Kubitschek, como um presidente cujo slogan era 50 anos em 5, ele decidiu por construir a cidade de Brasília, a capital do nosso país, no coração do país. Ele marcou ali o território. Era um sonho que ele tornou realidade. Segundo as pesquisas de Hermínio Miranda, ele foi aquele faraó do Egito que mais deu modernidade na época à civilização egípcia. Ele reencarnou no Brasil. É muito interessante essa afirmativa de Denis, porque quando a gente lê o livro de Denis, não, de Hermínio Miranda, quando a gente lê o livro de Hermínio Miranda sobre essa sua tese, né, que ainda não, ou hipótese, é uma coisa interessante que você chega a visualizar aquele faraó, que ele diz qual foi, que agora não me lembro também, e as fisionomias batem, são muito parecidas com o nosso ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Então, a região metropolitana de Brasília hoje, ela é enorme, é composta por 11 cidades. Diz aí, tem as 11 cidades. Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cidade Ocidental, Cristalina, Formosa, Lusiânia, Novo Gama, Padre Bernardo,
Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás. Conhecer essas cidades é essencial para o planejamento urbano de Brasília, pois muitos habitantes desses municípios buscam serviços básicos, que é saúde, educação, lazer, na capital federal. E Brasília já é uma cidade... Agora mesmo, essa semana que vem, vou para Brasília passar o aniversário de 80 anos do meu segundo irmão mais velho, que ainda tem um de 81 e o outro de 82. Nós vamos comemorar em Brasília porque a nossa irmã mais velha, Silene, que ela é conhecida no movimento espírita, trabalha na Federação Espírita Brasileira, ela está com uma mobilidade prejudicada por conta de viajar e tal. Então, nós marcamos 80 anos do meu irmão, que mora em Castelhanos, no Espírito Santo. Ele vai completar os 80 anos lá, junto da nossa irmã mais velha, o que vai ser uma delícia. A gente vai para Brasília, que é uma cidade muito agradável, tem hotéis belíssimos, que é tudo por região, como é uma cidade muito organizada, tem a região hoteleira, a região bancária, e cada quadra dos habitantes de lá, as casas, os prédios, os apartamentos, todos eles têm um comércio próprio. É uma cidade muito agradável, de uma qualidade de vida muito boa. Além disso, tem excelentes restaurantes, tem um lago artificial, TT, que é o Lago Paranoá, né? Que foi ampliado e dá para a gente navegar no lago, é muito grande, parece que você tem uma praia em Brasília, e com aquele horizonte largo, que como não tem montanhas, o horizonte fica lindo, o céu se encontra com o mar, com o Lago Paranoá, que dá uma vista muito bonita. Então, é uma cidade que vale a pena a gente conhecer e ter orgulho do trabalho desses nossos ancestrais. E tem muitos municípios limítrofes, com isso foi crescendo a região centro-oeste. Depois nós vamos ter a oportunidade de falar do Pantanal, que nós começamos a falar no Pantanal. Eu ainda não conheço o Pantanal, também é um desafio para a gente ainda conhecer o Pantanal, e essa novela da Globo que está divulgando o Pantanal, as imagens são muito bonitas, né? Mostrando a grandeza do nosso país. Fala aí dos municípios limítrofes, TT. Brasília é uma área que foi construída para sediar o governo federal na década de 1950. Com isso, ao seu redor, existem as regiões administrativas. São as RAs, que estão no entorno da capital federal. No total, são 33 RAs. Né? RA1, Plano Piloto Brasília. RA2, Gama. RA3, Taguatinga. RA4, Brasilândia. RA5, Sobradinho. RA6, Planaltina. RA7, Paranoá. RA8, Núcleo Bandeirante, RA9, Ceilândia, e por aí se vai. Quer dizer, um planejamento. Uma cidade planejada, pensada. Primeiro, claro, foi sonhada, depois executada, e hoje em dia ela é vivenciada. Tudo na vida a gente vê que tem uma sequência. E para que isso se dê, é preciso ação, não é mesmo? Ação, amor e acreditar que aquilo vai ser gerado para beneficiar multidões, a população inteira de um país. Então, Brasília receba as nossas homenagens devidas, porque é a capital federal do nosso país, tirou um peso do Rio de Janeiro. É verdade. E Brasília
ela está seguindo essa sequência de administrar o nosso Brasil, que a gente só tem que emanar boas energias, bons fluidos, e que pétalas de flores brancas recaem sobre a nossa capital federal, fazendo com que a gente cresça espiritualmente. Não é isso mesmo, amiga querida? É isso mesmo, Tetê. Nós vamos encerrando o nosso programa com esse dizer tão lindo da minha amiga, com essa inspiração que ela teve de homenagear a nossa capital. E vamos dar seguimento a esse programa no nosso 31º encontro. Vamos falar mais coisas desse Planalto Central, dos seus artistas. Vamos falar do Pantanal. Vamos estudar um pouquinho mais para compartilhar com vocês toda essa grandeza desse país, coração do mundo e pátria do Evangelho. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Você acabou de escutar pela Rádio Brasil Espírita Espiritismo na Arte.